Pode ser RH. O RH pode ser estratégico, Pode ser flexível. pode ser criativo. O RH pode ser várias coisas. Mas o que a gente quer que seja? Pode ser RH, o podcast que vai te destravar. Apresentação eu, Júlia Dalsasso. E eu, Laís Jasper. Pode ser RH. Episódio número 4. O Pode Ser RH, a gente já falou, mas eu vou repetir porque é fato. O podcast Pode Ser RH, ele pode ser qualquer coisa, desde que ele tenha flexibilidade, criatividade, curiosidade, né? E falando em criatividade, hoje a gente trouxe uma convidada especial, minha conterrânea, lá das Uruçanga, lá do interior da Uruçanga, que eu amo aquele lugar, a Jane, né? Então, a Jane, ela é formada em marketing, administração e marketing, né, Jane? Quando a gente fala em criatividade, a gente interliga muito isso a endomarketing, né? Ai, mas eu preciso ser criativo para trabalhar em endomarketing? Não, amiga, ou amigo que estiver nos ouvindo, você precisa ser estratégico. Sim. A criatividade, ela vai se moldando com o tempo, né? Jane, você apresenta pra gente de uma forma mais formal, assim, como dizer aquele, vai que é tua, vende teu peixe. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade, né? Estou aqui com duas feras e falar de endomarketing é uma paixão, né? É um pouquinho de mim, né? Endomarketing, além de ser criativo, né? Não é só isso, né? Muito mais, é ser estratégico, né? E conhecer um pouquinho de tudo. Mas eu tô na área aí de endomarketing já bem focada em endomarketing há 5 anos, né? Estudando muito sobre, né? Não paro de estudar sobre, né? A gente não pode relaxar, sempre tem uma coisa nova, sempre tem que ir atrás. Mas na área de RH também, apaixonada, né, por pessoas. Há 9 anos, quase 10 já, uma década, né? Meu Deus! Estudando sobre pessoas e é muito gratificante, né, ver o brilho nos olhos dela e dessas pessoas e poder desenvolvê-las também, né, através do endomarketing ou de outras práticas de RH. Ai, que legal, A Jane. Jenny também é professora. Também Professora do é, Senac, novidade. novidade. Fresquinho aí, há 2 meses, estou lá no Senac também, No Senac. ensinando um pouquinho sobre pessoas, É carreira, isso aí. bem legal. Que bacana. Importante, é algo que eu trouxe assim como provocação, né? Porque às vezes as pessoas acabam atribuindo essa frase clichê, né? Para quem faz o endomarketing, que é o RH tá fazendo aquela festinha, né? Ui, que raiva. Conta pra gente, o RH faz festinha, Jenny? Sim, faz muita festinha, mas não é só isso, né? O endomarketing é muito mais que isso. É dar sentido, né? Por que a gente faz uma festa? Não é só para ir ali, comer, beber e ir embora. Tem um sentido, né? Da confraternização, de unir, de o pessoal se conhecer, que às vezes muitas filiais, né? As empresas têm muitas filiais em cidades distantes, que é o meu caso. Né? Eu tenho filial em agência em Florianópolis, em Palhoça, e a gente está sempre em contato pelo telefone, WhatsApp, mas a gente não olha no olho, a gente não abraça, não tem aquele contato humano. Né? Então, quando a gente faz a festinha, é para isso, né? É para trazer essa emoção, essa experiência de dizer, não era um robô que estava falando contigo, era um ser humano, né? Tem sentimento ali, né? Então, e não, a gente não só entrega presente, né? A gente gera uma experiência, né? A gente tem que, o profissional de endomarketing, ele tem que ter essa visão, né? Ele tem que saber o porquê ele faz aquela ação. Não só porque é uma data comemorativa específica, né? O Outubro Rosa, Novembro Azul, Dia da Mulher, Dia do Homem. Puxa um calendário da internet, dá-lhe pau. Pega pronto. Ctrl+C, Ctrl+V. Eita. O vizinho fazer, vou colocar aqui. E olhando para certo, né? E a gente se frustra, né? Não atinge os resultados que o vizinho teve, né? Sim. E olhando para nossa região, assim, né? Empresas menores, né? Tu acredita que é possível fazer endomarketing? Qual seria o diferencial estratégico, né? De realmente fazer esse endomarketing? A gente acabou de falar aqui que não é festa, é pensar, é fazer conexões, é olhar para a cultura, é conectar as pessoas e aí, obviamente, tu conseguir um resultado a partir de análise mesmo, de estudo, né? Sim, é possível.
né? E muitas empresas fazem endomarketing e nem percebem, né? Por mais simples que seja a ação. Por exemplo, quando a gente quer atrair clientes externos, a gente usa muitas técnicas de marketing. E quando a gente quer atrair clientes internos, que são os nossos funcionários, colaboradores, a gente usa as técnicas de endomarketing, né? Essas práticas, essas ações. E então, todas as empresas fazem um pouquinho do jeito mais simples que seja, né? Todas as empresas acabam fazendo. E o objetivo do endomarketing é reforçar essa marca empregadora, né? O principal objetivo, né? É dar o brilho nos olhos desses colaboradores internos para que eles se sintam parte da empresa, né? Isso aumenta o engajamento, né? Aumenta a motivação, eles vão se sentir valorizados, né? Diminui, né, o turnover, né? Você vai ficar com colaboradores que realmente entendem o porquê estão ali, né? O porquê que aquela marca existe, qual é o sentido daquela marca existir, né? Então, faz total diferença quando a gente tem essa visão. E olhando para a questão mesmo assim de experiência da empresa que não entende, uma pequena empresa, a pessoa que está começando na área de RH e o desafio dela, a empresa fala, eu quero que você engaje os colaboradores fazendo uma festinha junina, fazendo um evento de Dia das Mães, né? Mas a empresa não tem um orçamento destinado àquilo. Como que eu faço ações endomarketing, gero conexão sem grana, sem orçamento destinado para aquilo? Como é que eu vendo essa ação pro empregador, sabe? Pro dono da empresa, para ele entender, não, realmente isso faz sentido. Faz sentido eu organizar algo para tal. É possível fazer endomarketing sem orçamento ou não? É bem difícil, mas é possível, sim. Hoje a gente tem muita ferramenta de tecnologia, né, que a gente pode estar utilizando. O celular, né, a gente tem aqui na palma da nossa mão, né, e a gente pode estar utilizando em todas as ações, né, para registro, né, para deixar ali o registrado nosso legado. E a parte de não ter investimento monetário, é possível sim, você pode gravar um vídeo, um depoimento, né, você pode pesquisar com os colaboradores o que eles realmente querem, o que faz sentido e ter parcerias, eles, né? Muitas empresas querem estar dentro das nossas organizações a fim de mostrar o que eles têm de melhor para se tornar parceiro. Claro. Então é uma via de mão dupla. Tu me dá um bombom ou tu me faz uma massagem. Eu te dou espaço. Eu te dou espaço para te mostrar para 600, 500 pessoas. Sim, e muitas vezes vai virar um benefício. Né? Às vezes não tem plano de saúde. Traz um pessoal lá que vai dar uma palestra sobre saúde da mulher, cuidados, né? Yoga, traz academia. Daqui a pouco vira um benefício. A empresa vai ver o sentido daquilo ali, vai deixar os colaboradores felizes, né? E todas as partes vão ficar contentes, né? Vai fazer sentido para todo mundo. E qual é o impacto do endomarketing na cultura organizacional? O que tu vê de resultado nas tuas experiências, no que tu tem estudado também? O que tu pode trazer de evidências pra gente? Na parte de cultura organizacional, o endomarketing é muito estratégico, né? Ele pode construir uma marca ou acabar com uma marca, né? Se você faz um endomarketing bem feito, ele vai gerar um resultado positivo. Mas se você fez só essas datas comemorativas, superficial, só porque alguém está fazendo, também tem que fazer, daqui a pouco não vai dar mais certo. Não perde sentido. Na verdade, nem dá resultado no primeiro momento. Não é que não... Tá, mas por que tu fez isso aqui? Coisa mais doida. Mas eu já fiz ação Ctrl-C, Ctrl-V. Vocês já fizeram? Sim, claro. Deu certo? Eu já fiz também, mas... Deu ruim. E dá errado. E as pessoas têm... quem está nos escutando e assistindo, obviamente, é bom que saiba que vai dar errado em algum momento. Se pensar por esse viés. Até porque cultura organizacional é uma só, né? E é uma particularidade da empresa, né? E alinhada a isso, o que não é endomarketing? O que de maneira alguma não é? Isso não pode ser chamado de endomarketing. Comunicados, né? Apenas comunicar ou fazer de qualquer forma as ações, né? A comunicação interna, ela tá junto com o endomarketing, mas ela só comunica, né? Ela só informa. E o endomarketing vem para dar um brilho para isso, né? Eu sempre falo que vem para dar energia, né? Para dar movimento, né? Como vocês gostam de falar também. E faz muito sentido para mim, né? Então, gera experiência, né?
às vezes, de o colaborador receber um bombom, por exemplo, lá na entrevista, né? Eu uso muito o endomarketing também em toda a jornada do colaborador. A gente consegue aplicar em todas as etapas, né, da vida do colaborador dentro da nossa empresa. E às vezes um bombom que tu vai ali e bota uma mensagenzinha, obrigada por vir na entrevista, gera uma repercussão, porque tu deu uma experiência para ele. A experiência do candidato, né? A experiência dele fez sentido, né? Ele viu que aquela empresa ali é diferente, né? E vai gerar uma conexão. Então, fugi um pouquinho da resposta, mas dentro da cultura organizacional, o endomarketing vem para construir a marca, né? Para manter essa marca, né? Às vezes a marca já existe, já tem profissionais ali de endomarketing, e às vezes tu vai assumir agora e o que eu faço, né? A gente fala muito de reforço de valores, né? Sim. Então, a cultura é composta por valores, por hábitos, né? Dos profissionais que compõem aquele CNPJ, são os CPFs dentro do CNPJ, né? E a gente atua com ações de endomarketing para reforço dessa cultura, né? Então, assim, ok, eu vou dar um exemplo numa empresa que tem 70% de mulheres, né? Não faz sentido eu fazer uma ação específica para o homem e esquecer da mulher, né? Ou comemorar uma data de uma profissão específica e não comemorar do core do negócio. Então, a gente tem que prestar atenção, mas o fulano quer, da área acha bacana. Sim, mas não é só achar bacana, né? E tudo isso reforça a cultura. Então, a gente tem usado essas práticas de cada ação de endomarketing, usar um valor específico para mostrar o quanto a empresa tem se preocupado com o profissional, linkando isso aos valores, né? E é uma forma de engajar as pessoas, né? Porque se eu entro numa empresa, foi porque de alguma forma algo me conectou a ela, né? Mas é algo que não é palpável, né? E quando a gente faz uma ação que a gente entrega uma latinha personalizada, né, no Dia da Mulher, onde a mulher ela entenda que aquele número que está expressivo ali é totalmente diferente. E que ela entenda que aquele número está ligado ao valor X, ao comportamento Y, é totalmente diferente. E é algo que vai ser, não digo que é automático, mas o resultado dessa ação vai ser só uma consequência. Porque eu, enquanto profissional, eu estou ali, eu me dediquei a pensar, muito mais a falar o porquê, né? E principalmente, indo para a próxima pergunta, né, motivar a liderança que fale do seu jeito, né? Porque o endomarketing, ele é só do RH? Não, com certeza, ele é de toda a empresa, né? O endomarketing é só aquele que é responsável em ser o cabeça, mas precisa envolver todos os líderes, né? O líder, ele é um canal de comunicação muito forte, né? E sim, eu já errei e não puxei os líderes e deu ruim. E deu ruim, né? Então, quando eu entendi que os líderes me fortaleciam e eu conseguia ajudar eles muito mais, e a equipe ficava com um clima muito melhor, fez total diferença. E às vezes no automático a gente acaba fazendo do nosso jeito e já tá pronto. Daqui que eu já explico. Daqui que eu já resolvo, é muito prático pra gente. Organizo aqui, passo nos setores, Sim, isso, tal. Só que daí a equipe tá lá cheia de dúvida e o RH não tá em todas as filiais, não tá em todas as áreas, não tem como tirar todas as dúvidas naquele momento. Então a gente precisa chamar o líder para dizer, a gente vai fazer essa ação, é por esse valor, tem essa visão, esse é o objetivo maior, é por isso que a gente vai... Tem que dizer o porquê da ação. Sim, realmente. As pessoas compram o porquê tu faz, né? E não o como, né? Sim. Que é isso que vai conectar elas, né? E a gente tem falado aqui, e o endomarketing, ele é estratégico, e até que ele tenha um resultado palpável, ele é bastante subjetivo, né? Ele é bastante subjetivo. E alinhado a isso, como é que tu planeja as tuas ações de endomarketing, seja trimestral, anual, mensal, e quais resultados tu já conseguiu atingir e que foram significativos e fizeram diferença para o teu negócio? Sim, eu planejo as minhas ações no ano, né? Então tem um calendário anual com datas que todo mundo faz, né? Mais voltadas para o ramo imobiliário. E tem as datas específicas da imobiliária, né? Então, que gera essa conexão realmente com a marca,
né? Por que a Duda Imóveis existe? Por que chama Duda Imóveis? Uhum. Né? Quem são os donos? Então, é uma empresa familiar e uma das ações que a gente fez, né? A gente falava muito em família Duda Imóveis. Isso estava dentro da nossa cultura, mas estava muito superficial. Uhum. Né? Então, um dia eu sentei com os diretores e eu disse, por que a gente não transforma isso realmente num valor nosso que realmente existe, que está ali na parede e funciona? Uhum. Né? Porque a gente sabe que funciona aqui, né? Nos corredores. Sim. Mas por que a gente não dá um nome para isso? Né? Como é que a gente vai chamar, né? Então, a gente fez pesquisa, juntou todo mundo, fez formulário, né? Conheceu o nosso público também, né? Que a gente precisa conhecer o nosso público para fazer endomarketing. E a gente pesquisou, né? Se ia ser Family Duda, Duda Family. Então, no final, o resultado foi Família Duda Imóveis. Que realmente é isso, né? A família, ela cuida do colaborador, ela acolhe, ela corrige, né? E é o que realmente o que os líderes fazem, né? Os gestores fazem, a empresa precisa ter esse olhar humano, né? Então, é um olhar que eu levo muito pro endomarketing, trabalho isso muito com o líder, que não é só entregar um presentinho, tem um sentimento ali, o que a gente quer gerar de sentimento, né? Então, isso está dentro da nossa cultura da família. E vocês têm uma rede social privada de vocês? Temos um Instagram. Surgiu a partir dessas análises, desses resultados, desenvolvimento das pessoas? Isso, sim. Lá a gente coloca tudo o que acontece, né? E é só para colaborador? Só interno, é um perfil fechado. Então, a gente tem lá stories, tem reels, né? Que agora é super em alta. Então, toda sexta tem um reels rolando lá. Pra deixar a sexta mais leve, né? O pessoal já tá cansado ali. Então, vamos, né? Dar uma brincada. Não dá pra parar todo mundo, né? Cada equipe faz a sua na semana específica. A gente organiza, vê o que tá de tendência, né? E deixa a sexta mais leve, mais divertida. Né? Então, a gente tem esse Instagram, Família Duda Imóveis, que é só para colaboradores e o pessoal engaja bastante. Ah, que legal. E lá vai aniversário. É uma boa prática. Bem legal. É, bem legal, bem legal. E é uma ação que não tem custo, tem investimento de tempo, né? Para manter a rede ali ativa, né? E é bem legal, o pessoal mesmo com a marca, né, chegando, saindo, tomando café, almoçando, em treinamento, e gera muito engajamento, é bem legal. Bem legal mesmo. Que bacana. E até aqui a gente falou de tudo que é bonito que deu certo, né? E aquelas... Ai, deixa eu contar uma coisa que não deu certo minha. Ai, morri, né? Foi. Triste. É triste, né? É ruim, né? Ruim. Mal. Não, teve duas... primeiro uma vez a gente fez uma ação que faltou salgadinho. E outra vez a gente fez uma ação que era uma banda de carnaval. E ninguém dançou. Brasileiro não dançou na bandinha. Ninguém dançou. E uma vez, cara, é muito engraçado. Eu fiz um evento de festa junina e era pra todo mundo vestido, foi só eu. Já aconteceu comigo. Essa já aconteceu comigo também, só eu. Aí o meu diretor falou, tu é sempre aí empolgada, né? Se continuarei sendo, até todo mundo vir. E hoje o pessoal vai, se empolga. E eles não me deixam mais sozinha, todo mundo vai caracterizado. Mas no começo é assim mesmo, gente. Não... E tá, já teve alguma coisa que tu fez, tipo, deu super errado? Tipo, eu quero sair daqui. Várias. Aquela figurinha assim... Eu não existo, me enfiei debaixo da mesa e sumi, né? Voltei depois do ano que vem. Já teve várias, assim, né? Por exemplo, o Dia do Homem. A gente comprou uma cerveja personalizada, né? Arrasando, né? Cada uma com o seu nome. E... tinha 2 colaboradores que não bebiam. Isso já aconteceu comigo também. A hora que eu fui entregar, ele, mas eu não bebo. Eu disse, então devolve que eu bebo, né? Você vai me dar aqui que não, aconteceu. Tá muito bravo comigo, tá? Mas já faz alguns anos. Daí a gente foi lá e comprou um refri. Mas, de qualquer forma, olha o quanto é importante a gente fazer toda uma análise de cenário antes. Sim. Não, depois dessa, daí agora eu penso em todo mundo. Quem é celíaco, quem tem intolerância à lactose, quem é vegano, vegetariano. Tem que pensar em tudo. Porque essas são as pessoas que estão na nossa organização, né? Não somos nós. Tipo, eu bebo, então vou querer ganhar um... espumantes brutos. Mas bem.
Eu já tenho intolerância à lactose, então eu já penso também em mim, nas minhas outras 6 colegas que também têm intolerância. Então, faz a diferença, né? Faz. A gente coloca ali, especial para fulana. Poxa, esse meu é sem glúten, sem lactose. E se o povo faz gosta de diferença. comer bastante, a gente também já tem que comprar um pouco a mais, né? A gente não passa vergonha se a pessoa não fica sem comida. Não comeu errado, acontece, gente, O normal. povo é mais, né? Eu diria que introspectivo. A gente não contrata uma banda, né? Que isso, às vezes, diz muito mais sobre a gente, que, tipo, tá ali, empolgada, né? O que a gente viu. Querem, do que Teve os outros uma outra querem. ação também que eu fiz no Natal passado, essa é recente. Eu, né, vi lá a grama do vizinho verde, fiz na minha também, não deu certo, né? Essa a vivência é real, né? E eu aprendi que nem tudo que dá certo numa empresa Dá certo certo na na outra, outra. né? 100%, em qualquer ação de RH, de liderança, de estratégia de vendas, em qualquer âmbito, Tudo. né? Porque a concorrente fez, eu vou fazer. Não dá certo, gente. Tem que saber qual é o teu público interno, externo e tudo. Mas essa ação de Natal que eu fiz, a intenção era que cada setor decorasse a sua sala de uma forma criativa. E no final, teria um reconhecimento. Eu não falei se era prêmio, se era dinheiro, se era cesta, se era, né? Eu não falei, era um reconhecimento. Podia ser... Expectativas foram criadas. Já era. Aí deu tudo errado. Deu, né? Deu M. O pessoal virou assim, ó, numa competição, a empresa se dividiu. Era pra ser um clima gostoso de Natal, de união, né? Botar as cabecinhas pra funcionar, né? Deixar o RH um pouquinho descansar pra decorar a empresa de Natal. Mas não deu certo, gente. Foi terrível. Aí tive que ir lá e dizer, pessoal, esse não é o sentido, não é para dividir a empresa em 3 e cada um fazer um cenário. É cada sala, é o jeitinho de vocês, aí o RH tem que ir lá, né? Mas eu também queria, assim, evaporar. Arrasar, né? Sumir. Arrasar vazando. Vazar. Pegar férias e não voltar, assim, né? Dá vergonha. Arbusto, Samara. Chama a Samara. Mas a gente aprende, né? Que às vezes a gente viver numa empresa, poxa, é super legal, todo mundo engaja, mas lá não O deu certo. endomarketing é um assunto bastante delicado. Né? A gente tem que trabalhar várias frentes, frente de comunicação, a frente de datas comemorativas, né? Todas elas muito bem alinhadas e é uma das coisas que eu defendo. Cara, não dá bombom em qualquer evento. Faça menos eventos, mas façam eventos que tenham impacto. Sim. É verdade. Né? Que tenham um impacto e realmente as pessoas vão entender. Que aquilo foi feito especialmente para mim e às vezes tem até um custo um pouco maior, mas pelo menos tu fez algo que valeu a pena. Com certeza. Porque esse negócio de fazer squeeze e o que mais que tá manjado? Tem umas coisas que estão muito manjadas. Cara, pelo amor de Deus, tem umas 15 lá em casa. Então, caneca também, né? Nossa, eu já fiz muita caneca, gente. Então, é nesse sentido, assim, quando a gente monta uma campanha de endomarketing, a gente entra em algumas frentes, e uma frente que é muito, muito forte, que é de comunicação interna. TV corporativa, rádio interna, jornal interno, os murais. Então, o profissional de endomarketing, ele tem que olhar toda essa gama, né? O modo como é escrito os e-mails. Então, olha o quanta coisa eu já falei. Sim. Então, não é só festinha. Cada detalhe, né? Não é só festa, pelo amor de Deus. Análise. E, tipo, como é que tu vende o endomarketing para liderança? Pensando numa empresa que, sei lá, tenha 550 pessoas. Sei lá quantas, sei lá, 30 líderes. Como é que tu vende essa ideia para eles? É difícil reunir a galera toda, né? Mas a gente tem que ir em cada filial e sentar com eles e dizer, ó, eu pensei nisso, faz sentido para vocês? Né? E tentar passar o detalhe, para passar aquele sentimento que a gente teve quando a gente pensou, né? E ser único, né? Eu tenho filiais que de Florianópolis aqui é muito diferente. O que eu faço aqui em Criciúma é diferente do que eu faço em Floripa. Ou o que eu faço para as mulheres é do público, né? E tem aqui. todos, né? X, Y, Z, milênios. Sim. Faz sentido diferente para cada um, né? Então a gente tem que vender a nossa ideia para os líderes no detalhe, né? E não só para os líderes, para a direção também, porque às vezes tem um investimento, né? Por que tu tá gastando meu dinheiro, né? Então a intenção é tal, né? Eu espero atingir tal resultado, né? Mas não é fácil, gente. Tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, né? Tem que estar conectado ali com os líderes.
né? Colhendo feedback também, né? É importante avaliar, né? Depois de fazer a festinha. Sim. É bom fazer uma pesquisa, né? Satisfação. Para ver se o Essa pessoal... festinha foi boa. se a comida tem que tava ter boa. indicadores, tem que ter os Sim. indicadores que fazem com que tu ou repete a ação ou não, se atingiu o resultado sim. ou não, É. né? Qual impacto teve no absenteísmo daquele dia? Será que lá na entrevista de desligamento o profissional vai dizer assim, olha, e já tive esse contato. Foi a primeira empresa que eu trabalhei que a empresa envolveu todas as pessoas nas ações. Verdade. Isso é impacto. Foi o Alisson que respondeu isso, né? Ele respondeu. A empresa faz um esforço de, tipo assim, ó... Vamos junto, vem cá. É Halloween, é Caipira Day, sei lá, inventar as modas que a gente inventa, que não é pra todos, tipo... maioria, individualmente, que a pessoa se sinta pertencente, né? Sim. Naquele Montar momento. Comitê, né? Isso faz toda a diferença. Sim. Quando a gente vê que lá a pessoa tá saindo da empresa e ela lembrou disso, se pagou, Sim. sabe? Amém. Amém. E olhando pra isso também, eu quero ser uma profissional referência. Eu tô lá no RH, gosto do que eu faço, eu gostaria de ser referência no endomarketing, através do meu posicionamento, também referência para outros RHs, né? Olhando também para o objetivo do Pode Ser RH, que o RH ele pode ser realmente aquilo que ele quiser, olhando para os talentos, né? Como que eu posso ser uma pessoa referência nessa área? Sabe? Que gere aquele efeito que, tipo, eu não sei o que fazer, mas eu vou lá no Instagram da Jenny e eu sei que eu vou achar uma inspiração lá, tipo, o efeito uau, sabe? Uau, que ação top, gostei. Não é o Ctrl+C, Ctrl+V, mas é uma inspiração. Né, que é diferente. Vou conseguir me inspirar, né, olhar para a cultura da minha organização, porque, de novo, o endomarketing ele vai voltar para a cultura, que é o jeito de ser da empresa. Como que eu consigo ser referência? Não é fácil ser uau. É muito difícil, né? Mas eu trago duas coisas que eu acredito muito, né? A gente tem que ser criativo. Muito criativo. Gente, tem que pensar muito fora da caixa, tem que pesquisar muito, tem que realmente, às vezes, pedir ajuda para os colegas, né? Por isso que é importante tu ter um network que realmente faz a diferença, que tu vê que é referência, né? Como tu falou, Laís, ir lá, dar uma espiadinha no LinkedIn, no Instagram daquela pessoa e pegar uma inspiração, não copiar, né? É errado copiar, ouvintes, não copiem. Né? Estudem bem o seu público, porque senão vai dar errado. E é difícil ser inovador também, né? A criatividade, pensar fora da caixa, trazer é mais inovação. difícil ser inovador do que criador, do que criativo. É bem complicado. Criativo a gente porque a gente inventa um monte de moda. Agora, a inovação que é fazer acontecer é difícil. Só ver se o que eu criei vai dar resultado. Algo que ninguém fez, né? Arriscar é difícil. Preocupante, né? Até passar, né? A gente vê que dá tudo certo. E o outro ponto que eu vejo também, que é super importante, é ser estratégico, né? Tu tem que conhecer a cultura da tua empresa, tu tem que conhecer os valores, o porquê que aquela empresa existe. Sentar realmente lá com o dono da empresa e dizer, por que que tu um dia sonhou em abrir? E por que que tem essa marca? Por que que leva esse nome? E tentar levar isso para o endomarketing, né? Junto com a cultura, né? A cultura organizacional completa, né? A missão, o propósito, né? O porquê que tu tem filiais, o porquê tu tá em tais cidades e transparecer tudo isso no endomarketing. Né? É desafiador, não é fácil não, para gente. ser uau, tem que ser só isso. É só isso. Gente. É só estudar bastante. Estudar muito, né? Trabalhar muito e estudar o dobro, o triplo, né? Algo que eu acredito também e que a Júlia me inspira muito nisso é antes feito do que perfeito. Obviamente que olhando para todos esses fatores, mas vai lá, faz acontecer e depois se deu errado, tu conserta. Errar, né, no endomarketing também é algo que a gente precisa estar aberto a isso, a errar. Mas acertar o mais rápido possível, numa próxima ação, por exemplo. Sim. Dá um exemplo. Nós fizemos um aniversário de aniversário de empresa. E a gente deu um cupcake para cada profissional. Daí a gente entregou na mão do profissional. E a gente assim, vamos cantar parabéns. Como? Como que eu vou cantar parabéns que eu tô com o cupcake na mão? Mas foi na turma 1. Na turma 2, a gente já mudou tudo. Então, minha gente, façam turmas, treinem. Entendeu? Sejam cara de pau. Se a gente quer treinar com vocês, vamos aqui ver o que... Né? Sim, mas eu uso isso, sabe? Eu tenho minhas coleguinhas lá que eu digo, vem aqui, vamos testar se vai dar certo. O que vocês acham? Né? Alguém que não participou para ver a visão deles também. Cada ação é uma ação diferente. Nessa específica, foi incrível, né? Porque
porque eu acabo participando, acabo fazendo, acabo pensando, enfim, executando. E nesse dia, a gente conseguiu atingir, assim, pra mim, o ápice, que era o fato de assoprar a velhinha, remeter à infância, né? Fazer um pedido e atingir todas as pessoas. E quando eu falo, são todas as pessoas ouvintes e surdas, né? Legal. Foi incrível, assim, poder fazer a tradução em Libras e as pessoas entenderem o que todo mundo estava entendendo. Então, endomarketing, quando se fala em estratégia, é obviamente olhar para o negócio, olhar para as pessoas, mas também olhar para a diversidade e inclusão, né? Sim. E fazer aquilo que faz sentido para o teu negócio, porque isso também é resultado. Às vezes não é resultado, eu diria que esse foi instantâneo, porque eles se sentiram conectados com o negócio, né? Eu diria um resultado em um número, né? Uhum. Quantas pessoas deixaram de faltar. Mas isso é impagável, sabe? Porque o retorno que a gente teve naquele momento ali foi, pra mim, na minha experiência, foi... É isso que eu quero gerar nas pessoas. Não é o Ctrl-C, Ctrl-V. Mas, Jane, a gente agradece de verdade, assim, a tua disponibilidade, né? E de verdade, assim, a gente tem se esbarrado em alguns momentos, né? E isso é importante, a nossa conexão, continuar se conectando, continuar se conversando. Por exemplo, a Jane já participou do Destrave. Já. Uma das primeiras turmas, né? Beijo. Gente, olha. Só destravada que Só gente destravada, é isso aí. Falei de endomarketing lá também, né? Falou de Apresentei umas práticas lá. bem legal. E de verdade, assim, a gente agradece, né? Em breve vai estar no ar a nossa conversa. E o Pode Ser RH é isso, né? Ele pode ser o que quiser ser, desde que seja com conexão, sendo genuíno, trabalhando estrategicamente. Sendo criativo. E para ser endomarketing tem que ser criativo. Muito. E criatividade, gente, ela pode ser adquirida, tá? Ela não é um dom, não vão achando que, né, que nasce com a gente desenvolve, né? Sim. Com bastante estudo, Sim. tirando a bunda da cadeira, né? Sim, pesquisando, né? Pesquisando. Lendo muito, E é possível. indo atrás. É possível fazer. possível. Sim. Não é Tem impossível, que ter tá, a mente gente? aberta, né? É. Tem que ter uma visão macro e a mente É. aberta. É isso aí. É isso. Arrasamos. Obrigada. Muito beijo. obrigada. Gratidão pela oportunidade. Aguardando aí, né, pra ouvir. E me Curiosas. autocriticar. É. Então tá. Então tá. Beijo. Beijos. Você acompanhou o Pode Ser RH, o podcast que vai te destravar. Apresentação: eu, Laís Jasper. E eu, Júlia Dalsasso.